O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o mês de setembro, mês consagrado a uma maior atenção à palavra de Deus. A Bíblia é um livro perfeito. Ela contém tudo sobre a existência da humanidade, desde idos tempos, passando pelo nosso tempo e até o tempo da consumação de Deus. E ela nos apresenta, por isso, iluminações que servem para nós também analisarmos a nossa vida presente. A palavra de Deus nunca passa, como ela própria diz de si: passarão o céu e a terra, diz Jesus, mas as minhas palavras não passarão, e nem sequer o pingo do i vai ser abolido, vai ser modificado. Tudo há de se cumprir. É interessante como hoje a palavra de Deus aqui, da vida de Jesus por São Lucas, nos fala de uma coisa interessante. Jesus se lembra de uma brincadeira que existia entre as crianças. Nós podemos também pensar que Jesus brincava quando criança. Quem sabe brincava de rodas, brincava de pira, e brincava aqui essa brincadeira de que ele se vale para então nos dar uma mensagem. Ele diz: com quem hei de comparar as pessoas desta geração? Com o que elas se parecem? E a cena aqui é uma brincadeira de crianças, olhem só. Como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos coleguinhas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Assim como tem a brincadeira de senta, levanta, senta, levanta, levanta, senta, e é nesta repetição que as crianças se confundem, por isso vão perdendo o lugar, até ficar o vencedor. Alguma coisa devia ser feito nesse sentido, essa brincadeira a que Jesus se refere. Quem sabe entoavam uma cançãozinha alegre e a criança tinha que rir, e imediatamente uma canção triste e a criança tinha que chorar. A brincadeira devia consistir nisso, na rápida alteração, então, quem sabe, do sentimento, do rosto da criança. Pode ser até que para nós pareça uma brincadeira boba, mas devia ter sentido no tempo de Jesus, e pode ser até que ele também tenha participado dessas brincadeirinhas. Mas o que é importante aqui é que era isso. Se entoava uma melodia alegre, a criança tinha que sorrir, rir. Imediatamente uma canção triste, devia ter que chorar. Mas ele se vale desta brincadeira para nos transmitir uma mensagem.
Parece que o dia em que as crianças estavam abusadas, não queriam saber disso. Podia cantar música alegre e elas não riam, podiam cantar músicas tristes e elas não choravam. O dia em que a criança estava, pois, chateada. Ele usa isso para dizer o seguinte: nós sempre encontramos uma justificativa, um pretexto, para nos esquivarmos da palavra, da verdade. Como assim nos esquivamos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e a sua mensagem, pode ser que a gente fique delegando aquela mensagem para outras pessoas. Isso aqui está parecido com fulano, isso aqui ciclano devia ouvir, isso aqui é para a vida de Beltrano. E nos esquecemos do essencial, que é pegar a palavra e aplicar, para a nossa própria vida. Essa palavra é para mim. Essa palavra Deus providenciou para a minha conversão. Eu preciso interiorizar esta palavra na minha história, na minha situação pessoal. Ficamos nos justificando diante da verdade da palavra. Abrimos como que um guarda-chuva, colocamos como que uma capa de plástico para que a palavra, como a chuva, não nos alcance. Encontramos justificativas. Vocês se lembram, meus irmãos, do episódio lá do rico e do pobre Lázaro, quando o rico diz: Senhor, deixa eu ir lá avisar os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, quem sabe eles venham cair aqui nesse lugar de tormento. E o pai Abraão diz para ele: não precisa você voltar lá. Eles têm Moisés e os profetas. É uma maneira de dizer, eles têm a Bíblia, eles podem ler e se converterem. Aí o rico diz: não, pai Abraão, mas se alguém voltar lá, no caso eu, e avisar para ele: ei, meus irmãos, vão seguir a palavra de Deus, porque senão vocês vão acabar no fogo do inferno. Eles vão acreditar mais do que se lerem a Bíblia. E o pai Abraão diz: negativo, não, porque quando um não quer crer, ainda que os mortos ressuscitem, não acreditarão. Então deixa eles se virarem, porque eles já têm tudo escrito na Bíblia. É mais ou menos isso que Jesus está falando hoje para nós. Quando nós não queremos assumir a fé, a gente fica se queixando. A gente se queixa da igreja, a gente se queixa dos padres, a gente se queixa do Papa, a gente se queixa porque antigamente tudo era em latim, o padre usava batina e era melhor. Hoje, como não usa mais, a gente não vai mais na igreja porque não tem mais latim, não tem batina. E a gente fica inventando uma série de coisas. Ou o contrário, não é isso? A gente gostava mais quando era o padre fulano, porque ele era para frentex, gostávamos mais da pregação do padre ciclano, porque ele sim é que sabia. Ficamos encontrando justificativas. A Bíblia é difícil de ler, a gente não entende a Bíblia. A igreja não abre as portas para as novidades da moda, e, enfim, né? Outras vezes é o contrário. Durma com esse barulho e acorde legal. Outras vezes já é o contrário. Porque antigamente era assim, agora está tudo muito badernado. Pensem só. Conclusão: o indivíduo vai se desculpando contanto que ele não assume a fé, não assume a vivência da religião e tantas outras desculpas que a gente pode ir avançando. Fulano que só vive na igreja faz isso, então eu não vou. Fulano era casado na igreja, traía a mulher, se separar, então eu vou continuar amigado. E assim por diante. Vocês estão vendo como são centenas
de desculpas que, quando a gente não quer assumir a verdade do Evangelho, a gente começa a avançar, a adiantar. É interessante isso. Tudo autodefesa, tudo artifícios que nós desenvolvemos para permanecermos na nossa situação, ainda de irredentos, de não convertidos. Isso é muito perigoso, meus irmãos e irmãs, porque Deus nos dá a graça, e a graça nos alcança, ela chega para nós no momento certo. Olhem se a gente desperdiça, olhem se a gente deixa passar. O apóstolo São Paulo diz: eu não recebi a graça de Deus em vão, eu não deixei ela passar. Enquanto Santo Agostinho, o grande convertido, ele dizia uma frase interessante, toda vez que eu me lembro, me dá assim um arrepio. Ele dizia, olhem só, me escutem, Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Deus que passa. Vocês mediram bem o significado desta expressão? Eu tenho medo do Deus que passa. Ou seja, do Deus que passa em nossa vida e nós não acolhemos, do Deus que nos deu a graça, ou quis nos dar e nós não a recebemos, da oportunidade que Deus nos deu e nós deixamos passar. E quando ele diz que tem medo, é porque essa oportunidade, vamos que não volte mais. E se nós não a tivermos uma outra vez? Porque, meus irmãos e irmãs, há momentos em que nós podemos ter de volta a oportunidade, a chance. Há outros que não, né? Há outros momentos em que não temos mais a oportunidade. Olhem só, uma pessoa que abandonou a prática da fé, prática da religião, de quando estavam na família de origem, de quando eram menores, eram crianças, já abandonou a prática da fé. Um dia lhe deu assim, né? Na lembrança, e veio para a missa com a família, depois foi merendar com a família. Foi uma coisa assim muito sublime, maravilhosa, aquela intuição. Naquela noite passou mal, foi fazer uma consulta na emergência e lá os médicos disseram: é para ficar já internado, porque eu não sei como é que você ainda está vivo. As suas veias, os vasos estão todos já explodindo, já estão todos enferrujados, quase necrosados. Você ainda está vivo por um milagre, fique aqui e não saia mais. Sabem quantos dias essa pessoa passou no hospital? 40 dias. Fui fazer uma visita e disse: Papai do céu te livrou porque tu foste na missa naquele dia. A graça de Deus, meus irmãos e irmãs, que toca o nosso coração. Há tanto tempo que não ia na igreja, naquele dia veio na alma aquela palpitação e veio. Não foste porque o Papai do céu te livrou, porque tu te lembraste de ir na missa. Agora escuta bem, ele já te passou essa mensagem aí com letras bem graúdas. Entendeste? É isso, meus queridos. Há vezes que, porém, não se tem essa oportunidade. Agostinho disse: eu tenho medo do Deus que passa. Tudo isso nós aprendemos da palavra de Deus, e tudo isso serve para nós. Não vamos nos defender e aplicar a palavra para as pessoas, elas se arranjam com Deus. Vamos cuidar nós, cada um, da nossa prática, da nossa vivência de filhos e filhas muito amados
do nosso Pai que está no céu. Amor com amor se paga. Vamos fazer um instante de silêncio para a interiorização da palavra, que ela cale aqui em nosso coração. Se Deus quis nos dar vida por Jesus, e somos a igreja do Deus vivo, como membros dessa igreja, apresentemos confiantes a Ele nossas necessidades, rezando: Senhor, atendei nossa prece. Senhor, atendei nossa prece. Pela igreja, coluna e fundamento da verdade, para que seus ministros saiba orientar os fiéis nos assuntos controvertidos da cultura atual, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Pelos educadores da juventude, para que tenham discernimento e equilíbrio de orientação, por uma leitura atenta da Bíblia divinamente inspirada, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Por todos aqueles que estão bloqueados interiormente, e já estão descrentes de qualquer iniciativa de Deus para a nossa salvação. Para que se iluminem na palavra revelada da Escritura, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Pelos cristãos, membros desta comunidade, para que sejam sempre atentos e fiéis aos ensinamentos autênticos da Igreja, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Senhor Deus e nosso Pai, que estás sempre presente em Jesus e em vossa amada Igreja, atendei-nos com bondade pelo mesmo Cristo, vosso Filho, nosso irmão e nosso Senhor. Amém. Sentados, meus irmãos e irmãs, eu já quero ir agradecendo a todos aqueles que têm se lembrado da nossa Mãe do Céu, a Santinha, Nossa Senhora de Nazaré. Estão vindo à Basílica Santuário já trazer a sua doação, fazer a sua oferta para o Sírio. Como é bonito resgatar isso que em outros tempos o nosso povo fazia. O nosso povo fazia a oferta da Santa. É naquele modo como era antigamente, né? Era um porco, pato, aquelas coisas assim materiais, que muitos ainda lembram. Agora não se pode mais fazer dessa maneira, é muito trabalhoso, mas fica a ideia, a intenção, a ajuda para o Sírio. Eu já quero agradecer todos aqueles que têm enviado, que têm vindo, que têm enviado alguém para trazer a sua doação. Vamos aguardar ainda muitas manifestações daqui para o grandioso Sírio, e também aqueles que por algum motivo não puderem antes, podem enviar e trazer durante a quinzena. Eu quero oferecer para vocês todos que estão aqui participando da missa pessoalmente a oportunidade de já hoje também colocarem uma oferta com vistas a isso, nosso Sírio. Eu quero rezar com vocês todos, meus irmãos e irmãs, de coração, esta oração da oferta. Eis, Senhor, minha oferta, que coloco diante de Ti, num gesto de amor e gratidão, pois disseste, Senhor, através do apóstolo São Paulo: aquele que semeia pouco, pouco colherá. Cada um dê conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para praticardes boas obras, como está escrito: espalhou, deu aos pobres a sua justiça, subsiste para sempre. Graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Procissão das ofertas, os irmãos da guarda passarão para recolhê-las
enquanto juntos nós vamos fazer o canto, pois, do ofertório.